Beleza, galera. Agora a gente vai entrar na linguagem C em si e características dela. Então vamos lá. Ela foi criada lá nos Bell Laboratories em 1972. Ela é muito usada até hoje. Até desde essa época ela ainda é utilizada amplamente. E ela ainda tem umas atualizações bem interessantes assim para coesão de como que ela é feita e tal. Então, ela é muito eficiente, tem desempenho. Ela, se for pensar assim, dentro das linguagens de alto nível, ela é uma das que tem um nível bem baixo, porque você consegue acessar até os registradores, você consegue acessar as posições de memória, você consegue fazer alocação dinâmica e tem muitas linguagens que não permitem isso. E o C é muito interessante que ele está presente em muitos dispositivos aí. No seu celular vai ter C, no seu computador vai rodar C. E ele é assim realmente de muito desempenho. O Python ele é escrito em cima do C. Então vira e mexe quando a gente quer aumentar a performance de alguma coisa que a gente está fazendo no dia a dia, a gente vai ter que cair no C. Então não é uma coisa que vocês estão aprendendo aqui e nunca mais vão usar na vida de vocês. Não, realmente aprender o C aqui vai ser útil para vocês, principalmente para quem for entrar na área da eletrônica aí e para software também, é muito interessante saber. Então, é uma linguagem poderosíssima e que olha aí quantos anos ela já existe, 50 anos praticamente, e ela ainda é utilizada com uma proporção boa. Então, vamos lá. Um pouco da história, né? Ela foi concebida em 1972. Aí a primeira especificação da linguagem saiu em 78, porque uma linguagem de programação ela tem que ser convencionada, né, pelas pessoas que estão usando. Então as linguagens de programação elas sofrem atualizações, que são parte do feedback dos programadores que vão usando elas, que eles vão falando, ó, essas instruções poderiam ser diferentes, essa sintaxe deveria ser diferente, deve-se adicionar ou tirar essas e outras funcionalidades. Então isso acontece com qualquer linguagem ao longo dos tempos. E aí saiu o primeiro projeto, o ANSI C, que saiu em 89, é o Standard C, que até hoje a gente usa bastante. E a maioria dos compiladores ainda usa ele. Aí em 90 foi a adoção do Standard C pela ISO, né, que é uma organização de padronização mundial. E aí, em 99 saiu o Standard C de 99, que só que o que a gente usa mesmo é esse de 2011. Esse é o mais comum da gente ver, que é o Standard C de 2011, que é mais uma atualização. Então é uma compatibilidade pregressa e que não é implementada em muitos compiladores, mas que existe por aí. Então a gente vai usar nessa disciplina o ANSI C de 89, 90 e 99, que não muda muita coisa, principalmente assim, para as coisas mais simples que a gente vai fazer na disciplina, a gente não vai fazer nada mirabolante. Então é essa versão padrão do C mesmo, não vai ter nada especial e qualquer uma vai funcionar tranquilamente. Então, aí ele vai falar de algumas aplicações, né? Por exemplo, sistemas operacionais. O Linux ele já vem com C de cara. E muitas das coisas que tem no kernel lá são feitas em C. Microcontroladores, né? Que são mini processadores para aviões, para automóveis. Hoje em dia, para a internet das coisas, está se falando muito sobre isso. Coisas embarcadas. Tudo isso vai ter C e vai ter que ser usado. Então, é uma linguagem poderosa. Ela é mais difícil de fazer porque ela não tem um nível tão alto, então para algumas coisas ela é mais complicada, mas o poder que ela tem é muito maior do que muitas outras. Aí tem algumas derivações, né, que são coisas completamente diferentes. Por exemplo, o C++, que a linguagem C, ela tem um paradigma estruturado. Só que o C++ ele tem um paradigma orientado a objetos. São os paradigmas de programação que as linguagens têm. Então, o C++ é como se fosse a versão orientada a objetos do C. E aí vão ter outras versões, C Sharp, que também é orientado a objetos, Objective-C. E o C ele influenciou fortemente o Java, tanto que a sintaxe do Java ela é muito parecida com o C. Python, ele é feito lá embaixo usando C. Embora seja diferente, por exemplo, não tem ponto e vírgula, a indentação é totalmente diferente.
ela é interpretada, ela não tem tipagem do jeito que o C tem tipagem. Por exemplo, quando você vai declarar uma variável no C, você tem que falar qual é o tipo daquela variável. Se é um número, se é uma letra, se é um objeto diferente, uma estrutura diferente, você tem que falar exatamente o que ela é. Agora no Python não, você declara uma variável lá e não importa o que vai entrar lá. Pode entrar um número, pode entrar uma letra, pode entrar qualquer coisa. Mas mesmo elas tendo essas diferenças, por baixo dos panos, Python é C totalmente. Então, é uma linguagem que está dentro das linguagens de alto nível ainda, porque não chega a ser uma linguagem de máquina, não é um assembler, mas dentro dessas linguagens de alto nível, ela é um dos níveis mais baixos. Então, só para fazer essa comparação aí do C com outras linguagens. Então, agora a gente vai um pouco para a codificação de programas em C. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é que os programas em C eles têm a extensão .c. E ele é simplesmente um arquivo de texto que tem essa extensão. Essa extensão só serve para o sistema operacional conseguir usar. E na verdade, essa parada de extensão assim é o Windows que precisa mais de extensão. Porque o Linux ele não está nem aí para extensão. Ele vai ler o arquivo e ele nem olha para a extensão. Mas o Windows que olha para as extensões que tem. Mas beleza, se você estiver usando o Windows, você vai ter que pôr essa extensão .c. E aí, ela é só um arquivo de texto que você faz a sua programação, as suas declarações e ele vai funcionar. Então aí tem o compilador, que é o GCC. Ele é presente na maioria das distribuições Linux e você pode baixar ele para um Windows na versão do MinGW, né, que a gente fala, que é um mini GNU, que na verdade ele pega umas coisas do Linux e traz para dentro do Windows, porque o C ele é muito nativo de sistemas Linux. Então eu vou ensinar aqui, ensinar não, eu vou mostrar que eu estou usando o Windows agora porque o meu computador está em outro lugar por causa dessa crise do coronavírus, né? Eu vim para casa dos meus pais, mas o meu computador oficial, que é Linux, ficou lá na Asa Norte. Mas aí eu tive que instalar nesse computador o Windows aqui. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso de maneira bem rápida, é, e vai funcionar, que esse é o compilador que funciona para o Windows. Então, como é que o compilador funciona? Ele vai pegar aquele código em C, aquele arquivo.c, que é um arquivo de texto, e vai fazer a compilação dele, a linkagem das coisas que precisa para uma linguagem de máquina, que a gente já viu nas aulas anteriores. Então aqui, ó, ele vai pegar o código lá, todas as instruções que você escreveu, aí ele vai compilar isso, vai juntar com todas as bibliotecas que você usou e vai formar um arquivo executável. Olha aqui, se alguém não entendeu o processo de linkagem, vai ficar mais claro agora. Olha só, aqui tem um código, aqui tem um código, aqui tem um código que você escreveu. E aqui tem umas bibliotecas de referência que você está usando. Aí o compilador vai pegar o quê? Vai transformar essas coisas em linguagem de máquina e ainda vai ficar as lacunas das linguagens de referência. Aí o linker, que é o linkador, ele vai pegar essas bibliotecas em linguagem de máquina, as coisas que você está usando delas, e vai enxertar no seu código. De modo que o seu executável final é como se fosse uma coisa coesa só, sem várias bibliotecas. Então é assim que funciona o processo. E aí você sai de código para uma linguagem de máquina que vai ser executado no computador. Então essas bibliotecas de referência, que talvez vocês ainda não estejam entendendo, é que programação não é fazer tudo do zero. A gente não inventa a roda. A gente não reinventa a roda. A gente pega as coisas que já tem prontas e a gente vai usando. Por exemplo, quando a gente vai usar as funções de impressão, a gente não vai criar uma função de impressão, a gente vai chamar a biblioteca padrão de entrada e saída e a gente vai usar as funções que tem lá dentro para a gente poder se aproveitar disso. Ou então, quando a gente for fazer um processamento de imagens, a gente vai lá, pega a biblioteca, o OpenCV, que tem vários algoritmos de processamento de imagem, e a gente vai fazer o uso desses algoritmos. A gente sempre vai pegar coisas que já estão prontas. A gente nunca faz tudo do zero. É por isso que esse processo aqui é tão importante. E aí, o que é uma IDE? Uma IDE, ela é um ambiente de desenvolvimento integrado, que ela é como se fosse um editor de texto
junto com o compilador, junto com um monte de coisa, junto com processo de debugar, processo de fazer deploy na nuvem, processo de guardar código em repositório de código, tipo Git. Ela é como se fosse um programa de computador, um utilitário, uma aplicação que junta todas as coisas necessárias para que você consiga programar. Junta o editor de texto com o compilador, junta com o debugador, que o debugador ele é uma ferramenta que você pode ver a execução do seu código em tempo real, ver as variáveis, ver o que está dentro de cada variável, qual é a memória de cada uma delas, para você descobrir os seus erros. Então, tem essas ideias que elas juntam tudo. Aí aqui na disciplina tem o Code Blocks, que as pessoas já usam há muito tempo. Para Java aí tem o Eclipse, também funciona para C também. Aí tem o Xcode, né, para quem usa Mac, pode usar o Xcode. E aí, como eu falei, tem como você fazer com a linguagem que você quiser. Tem como, você nem é obrigado a usar uma IDE. Porque, por exemplo, já existe o GDB, que é o compilador lá da linha de comando. Então, se você quiser usar simplesmente um bloco de notas com o seu terminal, que você pega o compilador e executa o seu bloco de notas, e depois, se você quiser dar uma debugada, você usa o GDB direto, dá para você fazer. Você não é obrigado a ficar preso a uma IDE. Só que facilita muito. E como eu falei, eu gosto de usar o VS Code. Eu uso o VS Code para tudo. Quando eu preciso usar em Java, eu vou lá no VS Code, porque eu odeio o Eclipse. O Eclipse ele é muito lento e ele trava demais, então eu vou lá no VS Code. E geralmente a forma como eu uso o VS Code, eu uso ele como editor de texto, abro um terminalzinho lá dentro e eu consigo fazer todos os meus as minhas chamadas de compilação lá por aquele terminalzinho. Eu vou mostrar um pouco disso para vocês. Mas vocês têm a liberdade de usar o que vocês quiserem. E se vocês quiserem um pouco mais assim de segurança e tal, fiquem lá no Code Blocks. Mas é interessante que vocês saibam o que está acontecendo. Se vocês souberem o que está acontecendo, eu acho até mais salutar para o ensino de vocês, para o aprendizado. Então vamos lá, aqui ele vai ter os exemplos de como vocês vão fazer no Code Blocks. Então eu vou deixar esse slide aqui, eu não vou fazer. Todos esses slides eles estão disponíveis lá já na primeira página do Moodle. Então para quem quiser usar Code Blocks, é só vir aqui nesse slide e seguir as instruções. Eu não vou seguir porque eu não vou usar o Code Blocks agora. Aí isso aqui é um código rodando e agora a gente já vai para o primeiro programa em C. Então eu vou aproveitar esse tempinho aqui para falar da estrutura de um programa em C e no próximo vídeo eu mostro como que eu fiz, que aí eu acho que vai ficar mais organizado. Então vamos lá, qual é a estrutura de um arquivo em C? Primeiro a gente tem esses símbolos aqui que eles denotam comentário. Se você começa com uma barra e um asterisco, tudo que você colocar aqui dentro vai ser um comentário. Esse comentário o compilador não vai transformar em linguagem de máquina, isso é simplesmente para os humanos conseguirem ler. Você pode escrever o que você quiser aqui, você pode documentar a sua função, falar o seu nome, falar qual é a licença daquele código, nada disso daqui vai virar linguagem de máquina, é simplesmente um comentário que não vai ser usado. Outra coisa é a cláusula include. A cláusula include, ela é justamente para você incluir uma biblioteca externa. Você vai estar falando assim, nesse programa eu quero fazer a linkagem de uma biblioteca externa e você vai dar o nome ou o lugar que essa biblioteca está ficando. É justamente isso, é bem direto assim, né? Include é incluir em inglês e é incluir uma biblioteca que a gente está olhando. Aí tem os defines, que são declarações de definição para você definir constantes e outros tipos de coisa, definir tipos de execução, tudo isso você consegue fazer na define. Aí tem as funções, como eu falei, o C ele é estrutural, ele é estruturado e ele tem essas funções que você vai declarar e é dentro dessas funções que você vai trabalhar. Então tem a função principal que você vai colocar ela com abre e fecha chaves e dentro dela, aqui tem os parênteses. No parênteses, você vai colocar todos os argumentos dessa função. Aqui você vai definir o nome que ela tem. E dentro desse corpo da função que está entre as chaves, você vai colocar o código que ela tem. Então, tem um exemplo aqui, ó. Eu vou deixar para outro vídeo, porque senão vai ficar confuso. Mas eu vou continuar ainda mostrando isso daqui.